Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Você trouxe a palavra de Deus aí, por favor? Vamos ver o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Acharam? Está escrito assim, Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu vou ler mais uma vez o versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora eu leio mais uma vez o versículo 21, e cada pessoa que está comigo aqui na Sede Nacional da Paz e Vida repete em seguida, vamos lá. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Quem acredita nisto? Essa profecia foi feita antes de Jesus nascer. E aqui o anjo revela qual o propósito deste ente santo que iria nascer, gerado pelo Espírito de Deus, no ventre de uma virgem que nunca tinha conhecido varão. Diz que o propósito dele vir ao mundo, seria para salvar o povo dos pecados. Quem acredita nisso? Que ele nasceu com esse propósito. Crê nisso? Então vamos desocupar as nossas mãos e fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas possível para esta palavra. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, diga glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio em São Paulo e nos outros estados e até fora do Brasil pela internet, junte-se a nós agora, glorifique a Deus conosco. Vamos levantar um grande louvor até o trono do Altíssimo. Levante os olhos aos céus e diga: glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Isso, vai glorificando, vai por tua conta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, obrigado por ter enviado o teu Filho Jesus para nascer neste mundo, com o propósito de nos salvar de todos os nossos pecados. Mas nós queremos ouvir mais a respeito disso. Nós queremos que o Senhor agora envie não um anjo, mas o teu próprio Espírito. Tome a boca do pregador, tome a boca do mensageiro. Fale mais conosco a respeito disso agora. Envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, igreja. E é interessante que o nome Jesus, que você lê aqui em letras maiúsculas, essa é a versão grega do nome hebraico de Jesus. O nome original de Jesus é Yeshua. E essa palavra, Yeshua, em hebraico quer dizer Deus salva.
Os judeus, de um modo geral, desconhecem isso, porque eles rejeitaram Jesus e consideram Jesus um deus pagão, um deus criado pelos gregos. Mas acontece que o grego naquela época era a língua dominante no mundo, falada por todos os povos, mais até do que o latim. E os evangelhos, com exceção do próprio evangelho de Mateus, eles foram escritos em grego, que era a língua dominante da época, era a língua universal. O evangelho de Mateus ele foi escrito originalmente em hebraico, porque Mateus era judeu e queria convencer os judeus de que Jesus é o Yeshua, o Messias. Mas depois, o próprio evangelho de Mateus foi convertido para o grego, foi traduzido para o grego. E aí vem a confusão. Poucos sabem que Jesus é o nome de Yeshua, o nome hebraico traduzido para o grego. E é o nome que ficou famoso em toda a terra, Jesus. Daí a explicação que você vê no versículo 21, quando o anjo diz, lhe porás o nome de Jesus. E explica, não é? Imediatamente vem a tradução do nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se Yeshua quer dizer Deus salva, e aqui está dizendo, ele salvará o seu povo dos seus pecados, significa então que Jesus é Deus, amém? Deus salva, Yeshua Deus salva, ele salvará o seu povo dos seus pecados, então Jesus é Deus, o Deus humanizado, o Deus que se autogerou no ventre da Virgem e que nasceu com esse único propósito de salvar o ser humano dos seus pecados. Mais tarde, coisa assim de 33 anos depois, o próprio Jesus Cristo vai falar a respeito da sua missão aqui na terra, do propósito da sua vinda, e ele declara que não é deste mundo. Vamos no Evangelho de João, no capítulo 8, vamos ler o versículo 23. Jesus está pregando para muitos judeus, há muitas pessoas ouvindo a sua mensagem, e diz assim, em João 8, 23, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ele começa a explicar. Ele não é daqui, ele veio de fora. E ele não veio de um lugar inferior, ele veio de um lugar superior. Ele não veio de baixo, ele veio das alturas, ele veio de cima. E no versículo 24, Jesus declara, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Jesus nasceu com o propósito de salvar o ser humano dos seus pecados. Aqui finalmente ele se declara como alguém que veio de cima. E ele dá uma dica de quem ele é. Nessa mesma declaração aqui, ele fala quem ele é. Repare no versículo 24. Na metade do versículo está escrito, porque se não crerdes que eu sou, Jesus deveria ter dito quem eu sou. Mas ele declara, se não crerdes que eu sou. Afirmou, segundos antes, que veio de cima. E agora ele diz, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ao invés de dizer quem eu sou, se não crerdes que eu sou. E com essa declaração ele revelou que é Deus. Naquele exato momento ele falou que é o próprio Deus, que ele veio de cima e ele é o próprio Deus. Quando você vai lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés está conversando com a voz que vem da sarça ardente, e é Deus falando com ele daquela sarça, há um clarão, um fogo
mas a sarça não se consome. A voz de Deus diz para Moisés: você vai libertar o meu povo que está escravizado no Egito. Você vai livrar o meu povo daquele pesadelo. Aí Moisés diz: tá, se eu for e eu falar para o povo de Israel, o Deus de nossos pais me enviou até vós. Eles me perguntarão: é mesmo? E qual é o nome dele? O que eu respondo, Senhor? Em Êxodo 3,14 está escrito que Deus respondeu a Moisés: assim direis aos filhos de Israel: o eu sou me enviou até vós. Por isso que Jesus aqui declara: vocês são de baixo, eu sou de cima. E se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ou seja, se a pessoa ficar considerando Jesus um mini-deus, se a pessoa ficar considerando Jesus apenas o filhinho de Deus, um descendente de Deus, se a pessoa ficar considerando Jesus apenas mais um entre tantos padroeiros que existem no mundo, apenas mais um intermediário, se a pessoa não acreditar em Jesus Cristo como sendo Ele o próprio Deus, se a pessoa não crer nisso de todo o coração, a pessoa vai morrer no seu pecado. Se a pessoa não acreditar que Jesus é o próprio Deus, o grande eu sou, a pessoa morre nos seus pecados. Aí Jesus Cristo falou como que Ele iria nos salvar dos pecados. Já que se alguém quiser crer nele para se livrar dos pecados, vai ter que crer na maneira como Ele vai nos livrar dos pecados. E Ele revela isso aqui mesmo no versículo 28. Acompanhe comigo, estou em João capítulo 8, versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Então Jesus aqui, ele fala de uma maneira cifrada, que ele vai salvar as pessoas dos pecados quando ele for levantado. Quando outros homens o levantarem. Quando ele for levantado. Jesus está falando em código. Ele vai ser levantado na cruz. Quando levantarem Jesus naquela cruz, então é assim que ele vai se revelar como aquele que salva a humanidade dos seus pecados. E quando Jesus falou isso, muita gente até parece que acreditou nele. Poxa, que mensagem impressionante, que declaração impressionante. Começaram a acreditar em Jesus. Mas aí ele coloca a condição para a pessoa acreditar de verdade, provar que está acreditando. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse exato momento, Jesus Cristo está dizendo que a pessoa que acredita nele tem que continuar nele, permanecer nele e conhecê-lo cada dia mais. Porque a libertação do ser humano vem através do conhecimento da verdade. E esta é a verdade que liberta. Responderam-lhe os judeus: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Toda pessoa que comete um pecado é escrava do pecado. E a pessoa estando escravizada pelo pecado, ela precisa de libertação. Tem que ter alguém que vá ali e desfaça a causa da prisão, que desfaça o pecado. Jesus está mostrando que é Ele quem desfaz o pecado. Veja o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Não há libertação em outra pessoa. Outra pessoa não salva dos pecados. Outro intermediário não liberta ninguém. Mas Jesus Cristo, Ele está oferecendo não apenas uma libertação. Jesus Cristo está oferecendo salvação, vida eterna. A pessoa que crê quem Ele é, que acredita no seu sacrifício na cruz do Calvário quando o seu corpo foi levantado da terra. A pessoa que acredita que Ele é o próprio Deus e que Ele liberta, esta pessoa não apenas é livre do pecado, esta pessoa é salva. Esta pessoa passa a ter a vida eterna, nunca mais ela poderá morrer. Jesus mesmo declara isso, versículo 51 agora. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Se vocês permanecerem em mim, se vocês realmente creem em mim, vocês vão conhecer a verdade vos libertará. Se vocês permanecerem em mim, guardarem a minha palavra, nunca verá morte, nunca morrerá. E tudo isso é uma questão difícil de acreditar. É muito difícil. Aquela geração não acreditou em Jesus. Naquele exato momento começaram a achar que ele delirava ou que estava possuído por um demônio. Imagine isso. Tanto é que eles dizem para Jesus, veja o versículo 52. Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Você só pode estar endemoniado para fazer uma declaração dessa. És tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Quem que você pensa que é para fazer uma declaração dessa? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas como conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Mas Abraão viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo. E Jesus está falando de Abraão como alguém que o viu. São declarações polêmicas. São afirmações sérias demais, que exigem fé. Então eles olham para Jesus e até comentam, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Difícil de acreditar. Porque eles estão olhando para um jovem que não tem 50 anos ainda. Como que ele pode afirmar que viu Abraão que viveu 2000 anos antes? Difícil de acreditar. Essa pessoa não acredita, ela vai morrer nos seus próprios pecados. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Yahvé. Oh glória, eu sou o que sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. O nome de Deus. É por isso que naquele exato momento querem matar Jesus apedrejado. Veja o versículo seguinte. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Naquele exato momento queriam matar Jesus apedrejado, mas ele não podia morrer apedrejado. Ele já tinha falado como que ele iria morrer. Por que Jesus não podia morrer apedrejado pela humanidade? Porque na morte por apedrejamento, o sangue fica retido no corpo. Fica empoçado no corpo. E o sangue de Jesus não podia ficar no seu próprio corpo. O seu sangue tinha que sair do corpo. Todo o seu sangue tinha que sair do corpo para ser oferecido em resgate pela humanidade. É por isso que nesse momento Jesus opera um milagre. Ele se torna invisível para aquela multidão furiosa que já pegou em pedras para apedrejá-lo. Mas quando eles procuram Jesus, eles não conseguem enxergar Jesus.
Jesus operou uma maravilha naquele instante e ele sai do meio da multidão. Olha o que diz no final do versículo 59. Passando pelo meio deles e assim se retirou. Jesus Cristo passou pelo meio deles. Foi pedindo licença, com licença, com licença. E ninguém conseguia dizer ou discernir que ele era o próprio Deus, o próprio Jesus. Passou no meio deles para não morrer apedrejado, porque ele tinha dia, hora e modo para morrer. Não seria naquele instante ou em qualquer outro instante. Estava determinado que ele tinha que morrer na Páscoa. Que no exato momento em que sacrificaria um cordeiro no templo às 9 horas da manhã, ele seria sacrificado às 9 horas da manhã lá no Monte Calvário. O seu corpo sendo suspenso da terra, levantado do chão. Ele tinha um momento para expirar, para dar o último suspiro. 3 horas da tarde daquela sexta-feira, ele tinha que morrer. 3 horas da tarde daquela sexta-feira, ele tinha que dar o último suspiro, porque era o exato momento, a exata hora em que o segundo cordeiro do dia era sacrificado. Jesus Cristo, ele é o cordeiro da manhã e ele é o cordeiro da tarde. Ele é o cordeiro duplo, o cordeiro que morre pela humanidade, que verte todo o seu sangue. Então Jesus Cristo passa pelo meio deles, ele não fugiu, ele não se escondeu, ele simplesmente operou um sinal, uma maravilha e passou pelo meio deles. Aí Jesus vai caminhar para Jerusalém. Ele vai caminhar para a sua última semana de vida. Ele vai caminhar para a consumação desta obra que já estava profetizada desde antes do seu nascimento. Quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Vamos ler agora o versículo 18. Jesus disse para os seus discípulos: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Ele profetiza tudo que vai acontecer com ele, e como que isso se dará. Naquele momento, Jesus Cristo está profetizando como vai se dar a sua morte. Aí ele vai passar aquela última semana em Jerusalém. Dia após dia, durante 7 dias, ele entrará e sairá da cidade. Jesus Cristo estará realizando a cada dia uma etapa da obra de redenção da humanidade. Na véspera da sua morte, na quinta-feira à noite, ele reúne todos os discípulos. Até Judas teve esse privilégio de estar na sua última noite de vida. Jesus Cristo, naquele momento, vai fazer uma série de coisas. Lavar os pés dos discípulos, inclusive de Judas. Vai falar muitas coisas. Vai dar várias instruções. Vai falar a respeito do Espírito Santo. Aí ele diz para Judas: Judas, o que você tem que fazer, faça rapidamente. E Judas sai do cenáculo. E Jesus Cristo agora com 11 discípulos, Jesus Cristo faz o seguinte. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler o versículo 26. É a última noite de vida de Jesus. Ele está à mesa com 11 discípulos. Eles estão se alimentando. Jesus Cristo olha para a mesa. Enquanto todos comiam, Jesus tomou o pão. Ele olhou para a mesa e viu ali o pão. Aí ele pegou aquele pão. Quero te esclarecer que o pão daquela Páscoa, o pão Israel, é pão sem fermento. Recentemente eu li uma notícia no jornal que um bar em Israel foi apedrejado porque estava vendendo pão com fermento na semana da Páscoa. O judeu não podia ter sobre a mesa, na época da Páscoa, pão com fermento. Porque o fermento é, na Escritura Sagrada, o símbolo do pecado. Então o pão na Páscoa não podia ter fermento.
Jesus Cristo pega o pão, aquele pão sem fermento, aquele pão sem pecado, vamos dizer assim, aquele pão puro. E aí Jesus Cristo revela por que o pão da Páscoa não podia ter fermento. Diz aqui, então Jesus tomou o pão e abençoando o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Se o corpo de Jesus é um corpo sem pecado, então agora ele está revelando que o pão da Páscoa, o pão da ceia, não podia ter fermento. Ele está dizendo, isto é o meu corpo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Logo em seguida, está escrito no versículo 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Veja que o cálice deve ser compartilhado por todos. Não apenas o sacerdote deve tomar o cálice. O povo que crê em Jesus Cristo, os discípulos de Jesus, tem que participar do corpo e participar do sangue. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Circule a palavra remissão. Vamos explicar isso agora com um pouco mais de detalhe. Jesus está explicando na prática o que está acontecendo. E ele está deixando agora uma ordenança para que a gente continue fazendo através dos tempos, através das gerações. Ele explica primeiramente que o pão representa o seu corpo sem pecado, e que nós temos que participar do seu corpo para ter vida, para ficarmos livres do pecado. Aí ele explica que aquele cálice contém de uma maneira representativa o seu sangue, e que o seu sangue está sendo derramado para a remissão dos pecados. O que quer dizer remissão? Escreve aí num cantinho do teu evangelho. A palavra remir, o verbo remir, vem do latim redimere, que quer dizer adquirir de novo. Escreve aí, adquirir de novo. E o segundo significado do verbo remir, porque ele está dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O verbo remir também quer dizer tirar do cativeiro e do poder alheio. O que ele veio explicando o tempo todo? Qualquer pessoa que comete pecado é escrava do pecado, está num cativeiro. Então agora ele diz, este sangue é derramado para a remissão dos pecados, para tirar você do cativeiro e de um poderio alheio, para tirar você de uma prisão alheia, tirar você de um poder alheio. Isto é, a pessoa, por causa do pecado, está aprisionada nas mãos sujas do diabo. A pessoa quer se livrar, mas ela não consegue. A pessoa sozinha não consegue se livrar. Ela tenta se libertar do pecado, mas ela não consegue. Ela quer parar de fumar, por exemplo. Ela sabe que o cigarro não apenas faz mal, mas insulta a Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando a pessoa fuma, ela sabe que está ofendendo a Deus, pecando contra Deus. Ela quer parar de fumar, mas ela não consegue parar de fumar. Por que ela não consegue parar de fumar? Porque ela está escravizada por um poder alheio. E como que ela caiu nessa prisão? Por causa do pecado. Na primeira vez que ela pegou um cigarro e disse, vou experimentar. Quando ela achou que o pecado era brincadeira, ela ali se deixou escravizar. Se tornou prisioneira de Satanás. Luta para conseguir largar o vício e não consegue. Estou dando exemplo do cigarro, mas o exemplo vale para a bebida também. A pessoa tem a compulsão para a bebida, entrou naquele vício de brincadeira, foi brincar com o pecado. Está todo mundo bebendo, dá uma cachaça, dá uma pinga, dá um uísque, dá uma vodka, dá um licor, dá um conhaque, e bebeu.
E a pessoa, por causa daquilo, se tornou dependente da bebida. Sabe que não deve fumar, sabe que não deve beber, mas ela não consegue largar o vício. Ela não consegue rejeitar aquilo. Por que ela não consegue? Porque há uma força maior do que ela, que a impede de se libertar. A pessoa diz: a partir de amanhã eu não bebo mais, a partir de amanhã eu não fumo mais. Aí ela tenta, mas ela é dominada pelo vício, pelo pecado. Há uma força maior do que ela. A mesma coisa com as drogas. A pessoa faz tanta bobagem por causa das drogas, por causa do vício do jogo, sofre tantos danos familiares, pessoais, profissionais, destrói a sua própria vida, joga a vida no lixo. Ela sabe que tem que parar, mas ela não consegue, ela tenta, ela passa até mal. Por que ela passa mal? Porque ela está escravizada. Há uma força maior que a controla e que faz ela usar aquela droga mesmo quando não quer, que faz ela entrar no jogo, no bingo ou naquele vício, mesmo ela não querendo, ela acaba fazendo aquilo. Por quê? Porque ela é escrava. O escravo só obedece. O escravo, ele não tem forças para se libertar. O escravo somente obedece. Quando a pessoa está no pecado, o senhor dela é o diabo. Quem controla a vida da pessoa e quem dá ordens para a pessoa é o diabo. E ao escravo só resta obedecer. O escravo poderia ter até mais força do que aquele que o domina, mas o escravo não consegue se libertar. Quando a gente lê a história da escravidão no Brasil, ou assiste algum filme sobre isso, você vê lá, um único homem branco com um chicote na mão controla mais de 50 escravos. Um chicote na mão. Por que aqueles escravos em bando não se rebelavam e não dominavam o feitor? Não dominavam o capataz? Não dominavam o carrasco? Por quê? Porque eles achavam que não tinham forças para isso e não tinham realmente. Estavam convencidos que eram escravos, suspiravam pela libertação, mas não conseguiam. Uma pessoa, duas, três, dois, três brancos, quatro brancos, traziam navios lotados de homens fortes, com maior força física do que os feitores. Poderiam se rebelar, conquistar a liberdade pelo próprio braço. Por que não faziam isso? Porque os escravos estavam dominados, não se sentiam capazes de realizar esse feito. Houve na época da escravidão uma princesa africana que foi tirada da sua tribo na África e trazida à marra para o Brasil. E ela foi conduzida num navio negreiro, chorando muito, separada da família, viu vários familiares serem mortos, foi arrancada da sua terra, levada para outra nação, não para ser uma princesa, mas para ser uma escrava, para fazer um trabalho indigno, para se alimentar mal, para morar mal, para sofrer maus tratos. Ela era uma princesa, mas foi arrancada da sua terra. Só lhe restava chorar. E ela, acorrentada, chorando muito, foi levada para um leilão em praça pública. E o escravagista estava lá oferecendo vários escravos em lance. Quem oferecia mais? Aí o feitor mostrou aquela escrava que tinha um porte belíssimo, que tinha uma certa majestade, mas acorrentada daquele jeito e chorando daquele jeito, era só mais uma escrava. E o feitor está oferecendo em praça pública: quem dá mais por esta bela negra? Quem dá mais por esta bela mulher? Filha de reis, é uma princesa. Quem dá mais por ela? E começaram a fazer os lances. E foram oferecendo os lances. E queriam contratá-la como mucama, como criada, sei lá. Mas um homem que estava passando e que era contra a escravidão, esse homem fez um lance muito alto. Quando ele fez o lance muito alto, o feitor ficou perguntando na praça:
Alguém é capaz de dar um lance maior? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendida para aquele cavalheiro ali. E ela chorando foi entregue para aquele homem. O feitor deu um certificado de propriedade para aquele homem branco que a comprou. O homem branco chamou um dos seus empregados e disse: tirem a corrente dela, das mãos e dos pés. Pegou o certificado de propriedade e escreveu: liberta, alforriada. Dou o certificado de que agora ela é uma mulher livre. E entregou para ela o certificado e disse: quando alguém quiser te escravizar, você mostra esse certificado. Você é uma mulher livre agora. Segue o teu caminho. Faça o que você quiser. E se alguém tentar te escravizar, mostra esse documento. Você é livre. E esse homem branco entregou o documento a ela e virou as costas. E quando ele olhou para trás, aquela princesa africana estava seguindo, com os olhos brilhando, com um sorriso, cheia de gratidão, sem as correntes, sem algemas. E ele olhou para trás, viu que ela estava seguindo, continuou caminhando, olhou para trás, ela continuava seguindo. Aí chegou um escravo para ela e disse: por que você está seguindo esse homem branco? Ele já te alforriou, ele já te libertou. Por que você continua seguindo esse homem? E ela dizia: porque ele me remiu, porque ele me libertou. Não precisa segui-lo, mas eu vou segui-lo porque ele me libertou. E a todo mundo que dizia: por que você está com esse homem branco? Por que você trabalha para ele? Por que você o ajuda? Por que você o serve? Por que você o segue? Você não é mais escrava. E ela dizia: é porque ele me remiu, é porque ele me comprou, é porque ele me libertou. Quando Jesus disse: este é o meu sangue que é dado por muitos para a remissão dos pecados, eu quero dizer para você que eu tenho aqui nestas páginas um certificado escrito com o sangue de Jesus Cristo, um documento eterno que garante que eu sou livre, que você é livre, que ninguém pode nos aprisionar de novo. E por que nós estamos seguindo Jesus? Porque ele me remiu. Não sou escravo, sou livre, mas agora eu quero andar com ele, porque ele me remiu. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é dado por vós para a remissão dos pecados. Jesus Cristo consumou a obra que nos libertou de todo o pecado ao morrer na cruz do Calvário. Quem acreditar nisso será salvo dos seus pecados. Não apenas livre, mas salvo. Vamos retornar para Mateus capítulo 1, versículo 21, que foi o início da nossa leitura. O anjo dizendo em sonho para José: e ela, a Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Só Jesus salva. Outra pessoa não salva dos pecados. Outra pessoa não nasceu neste mundo com o objetivo de salvar o ser humano dos pecados. Só Jesus é capaz de remir a pessoa da escravidão, do pecado, e lhe dar a salvação e a vida eterna. Como que ele fez isso? Vertendo o seu sangue na cruz do Calvário. Meus discípulos, eu estou indo para Jerusalém. Vou ser preso, julgado, cuspido, escarrado, torturado. Vou ser açoitado, crucificado, serei morto, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Sabe por que essa palavra é viva? Sabe por que esse testamento ainda produz resultado? Porque o dono desse testamento, ele ressuscitou dos mortos para garantir o cumprimento fiel da sua vontade. Você já viu isso? O morto, ele manifesta a sua última vontade antes do último suspiro. Ele faz o testamento, mas ele morre.
e vai-se saber o que farão com seu testamento, com a sua última vontade. Mas aqui não. Jesus Cristo, antes de morrer, ele disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Ele fez o novo testamento. Para que colocou lá na cláusula para os herdeiros: o meu sangue vai remir o pecador de todos os seus pecados. É uma cláusula que está no testamento. E ele morreu. Não adianta o diabo falar: não vale porque ele morreu. Jesus Cristo está vivo, ressuscitou no terceiro dia para garantir o cumprimento fiel da sua vontade. Esta cláusula tem que ser cumprida. Quem acredita em Jesus Cristo tem a vida eterna. Vamos ficar todos de pé agora, igreja. O único que nasceu com o propósito claro de remir a humanidade dos seus pecados. Buda não nasceu com esse propósito. Não há na vida de Buda um propósito celestial. Buda nunca teve coragem de dizer: eu sou de cima e vocês são de baixo. Maomé não nasceu com o propósito de remir a humanidade. Maomé não teve coragem de dizer: eu sou de cima e vocês são de baixo. Nem Buda e nem Maomé ressuscitaram dos mortos, ou qualquer outra pessoa, para garantir o cumprimento do seu testamento. O testamento de Jesus Cristo é vivo, é eterno e é eficaz. O único que nasceu para salvar o ser humano dos seus pecados. Você não consegue largar o pecado, não consegue se libertar, é natural. Você jamais conseguirá. Sozinho, sozinha, você jamais conseguirá. Daí ele ter declarado: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que não há para o ser humano outra opção. Não há outra alternativa para ser livre de verdade, só recebendo Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Redentor. Jesus é o teu remidor. Ele é que te remiu de todos os seus pecados. Você tem que acreditar nisso, porque se você não acreditar nisso, você vai morrer nos seus pecados. As pessoas com quem Jesus conversava eram todas religiosas. Todos eles acreditavam em Abraão, todos eles acreditavam em Deus, todos eles acreditavam em Moisés, todos eles acreditavam em profetas, mas eles não acreditaram em Jesus. Não adianta a pessoa ser religiosa e não crer em Jesus Cristo. Primeiro, Ele é Deus. Ele veio de cima, Ele não é da terra, Ele não é de baixo. Ele viveu esta vida sem nenhum pecado. Ele mesmo pergunta para os judeus: qual de vós pode me fazer uma acusação de pecado? Qual de vós? Quem pode me acusar de qualquer pecado? Está aqui na palavra. Quem de vós pode me convencer de pecado? Quem de vós? Ninguém podia chegar nele e dizer: você tem um pecado sim. Não, ninguém. Todos os que conviveram com Jesus, que o conheceram na intimidade, que tiveram o privilégio de pernoitar com ele em vários lugares, que comeram e beberam com ele durante 3 anos e meio, nunca viram Jesus proferir uma mentira, nem falar um palavrão, nem contar uma piada suja, nem agir com dolo ou com malícia. Nunca viram Jesus adulterando ou fazendo qualquer coisa errada. Nunca viram Jesus praticar qualquer pecado. Ele não tinha nenhum vício. Pelo contrário, todos os discípulos de Jesus, inclusive os seus irmãos depois, passaram a dizer: Ele é santo. Ele é santo. Ele é o santo de Deus. Até os demônios chamavam Jesus de santo. Bem sabemos quem tu és o santo de Deus. Santo, único santo, único verdadeiramente santo. Quem conseguiu viver uma vida sem pecado? Só Jesus. E ele declarou: eu sou o pão da vida.
esse pão sem fermento. E ele morreu na cruz do Calvário sem qualquer pecado, justamente para nos livrar de todos os nossos pecados. Quando nós cremos que Jesus Cristo é Deus, que Ele foi levantado da terra, crucificado sem pecado, inocente, puro e santo, quando nós cremos nisso, então nós transportamos para Ele todos os nossos pecados. Aí Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Nossos pecados morreram junto com Ele. É por isso que quem crê em Jesus está livre dos pecados. Jesus, Ele morreu com os teus pecados. Quando você crê nisso, os teus pecados são transportados para o corpo santo de Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Todos os teus pecados são arrancados e Jesus Cristo morre com os teus pecados. A partir do momento que Ele morre com os teus pecados, você está livre dos teus pecados. Aí Jesus Cristo, para garantir que Ele te dá a vida eterna, Ele ressuscitou dos mortos. Quem ressuscitou dos mortos? Quem pode declarar isto? O máximo que dizem de Buda é que ele reencarna, e que o Dalai Lama seria a reencarnação do Buda. Mas tem mais 2 ou 3 pessoas no mundo dizendo que é o Buda reencarnado. Ninguém pode dizer Buda ressuscitou. Nunca. Nem Maomé, nem qualquer outra pessoa. O único que ressuscitou, o seu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós só dizemos que Ele é o Filho de Deus, porque aqui na terra, alguém teria que ser seu pai, é ou não é? Ninguém nasce de chocadeira. Como pode? Afinal, Ele é filho de quem? De Deus. Só por isso que nós falamos que Ele é o Filho de Deus. Porque filho de José Ele não é. O anjo falou: José, pode receber a Maria, ela não adulterou não, ela não te traiu. O que foi gerado nela é do Espírito Santo de Deus. Ela dará à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Yeshua, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Falamos que Ele é o Filho de Deus, para dizer que alguém é seu pai, mas Ele é o próprio Deus. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se não crerdes que Jesus é Deus, não há salvação para você. Quer ser liberto, liberta? Quer sair das garras, das mãos sujas do diabo? Quer ser livre de verdade? Quer ser liberto, liberta agora? Quer viver de uma tal maneira que o pecado não terá mais domínio sobre a sua vida? Então você tem que entregar tua vida para Jesus e crer que Ele é Deus, que Ele salva você dos seus pecados. Se você fizer isto agora com fé, vai acontecer o milagre da tua libertação. O diabo não terá mais poder sobre a sua vida. O pecado não terá mais poder sobre a sua vida. O dia que você pecar, você vai ficar muito triste, porque você não saberá mais pecar. O pecado já não fará mais parte da sua vida, porque Jesus Cristo te livrará, te salvará de todos os seus pecados. Se você vacilar, titubear e pecar, você não vai se sentir bem, porque você não sabe mais pecar. Jesus Cristo te livrou de todos os seus pecados. Quero parar de fumar, quero parar de beber, quero parar de jogar, quero parar de me prostituir, quero parar de drogar, quero parar com vício, quero parar de fazer coisas erradas. Eu tentei várias vezes, não consegui. A resposta já foi dada. Só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo salva. Hoje chegou a tua vez, hoje é a tua hora. Neste exato momento, você vai ficar livre de todos os seus pecados. Imagine que por um ato seu agora de fé, o ato de Jesus vai produzir resultado na sua vida. Se você crer quem Ele é, e por que Ele morreu na cruz, por que Ele foi levantado, se você acreditar nisso agora, e se você entregar sua vida para Jesus, no mesmo instante, você vai tomar posse desta obra gloriosa de redenção. Todos os seus pecados serão mandados embora.
todos os seus pecados serão arrancados da sua vida. Se você entregar sua vida para Jesus agora, Ele vai arrancar o vício do cigarro e qualquer outro vício que você tiver. Você vai ficar liberto se você entregar a sua vida de verdade para Jesus. Então olhem todos para mim, porque eu vou fazer esse convite agora, que vai provocar na tua vida o milagre da libertação e a certeza da salvação. Não vai ser daqui a 1 ano, ou daqui 10 anos, nem daqui a 1 hora, vai ser já. Se você crer em Jesus agora, se você receber Jesus agora, você não vai esperar nem 10 minutos, você vai ser salvo agora. Jesus vai te salvar de todos os seus pecados. Por isso eu pergunto, quantos aqui querem receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Pastor João Ribe, eu quero entregar minha vida para Jesus. Então erga sua mão em nome de Jesus. Se todos aqui, olha amados, se todos aqui nesta igreja realmente forem salvos, então eu acho que Jesus já está voltando essa noite mesmo. Mas eu não acredito nisso. Com toda a franqueza, eu não acredito. A pessoa pode pensar que é salva, mas se ela estiver pecando, ela é escrava do diabo. Ela está acorrentada por Satanás. Eu vou fazer um convite diferente agora, então. Vou fazer um convite para você que quer se livrar dos seus pecados, que quer se livrar destas coisas que ainda te escravizam. Você sente que tem alguma coisa te prendendo ainda? Então vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Vem para cá. Porque Jesus vai te livrar de todos os seus pecados. Vem para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Pastor, eu não quero mais pecar. É Jesus que te livra de todo o pecado. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Não quero mais viver desse jeito, pastor. Então vem aqui para frente. Algumas pessoas não estão conseguindo seguir Jesus. Pastor João Ribe, eu acho até que eu perdi a minha salvação. Porque eu já passei pelas águas, eu já me batizei nas águas. Hoje eu não teria coragem de tomar a Santa Ceia por causa dos meus pecados. Se você está pensando desta maneira, você tem que crer nisso que ouviu esta noite. Que Jesus Cristo, Ele veio para te salvar dos seus pecados. Que você não pode sair daqui hoje sem participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Se alguém hoje aqui diria, eu não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado, então creia em quem Jesus é. Jesus é o próprio Deus, que veio para te remir. Ele veio para te salvar. Você vai tomar a Santa Ceia se você crer que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Tem alguém que quer vir aqui para frente? Pastor, eu nem ia tomar a Santa Ceia. Vem aqui para frente. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Vem para cá. Vai tomar a Santa Ceia sim. Jesus Cristo, Ele veio para te livrar de todos os pecados. Vem aqui para frente. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. E se tem mais alguém que está querendo vir, aproveita agora, vem para cá. Eu vou me ajoelhar diante do altar, vou convidar você também para se ajoelhar. E vou pedir a você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar do Brasil, e você que está ouvindo pela internet, em qualquer lugar do mundo, se você quer se livrar agora dos seus pecados, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, aonde você estiver. E você que está dirigindo, ouvindo esta mensagem, quer se livrar dos seus pecados,
Não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Coloque a mão direita sobre o teu coração para orar conosco agora. Cada pessoa que está comigo de joelhos aqui na sede da Paz e Vida, coloque a mão direita sobre o coração e com fé, porque tem que crer. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O pecado mata. Nós aprendemos isso. O pecado mata. Então ore assim comigo com fé. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Meu Deus amado. Eu ouvi a tua santa palavra. E eu creio que o propósito da morte do Senhor Jesus foi para me remir, foi para me adquirir de novo, foi para me tirar do poder das trevas e me dar agora o perdão, o livramento dos meus pecados. Eu creio nisso, meu Pai. Eu creio que o Senhor Jesus é o próprio Deus. Eu creio que a sua obra é eficiente e é eterna, e que o sangue de Jesus me purifica agora de todo o pecado. Meu Pai da glória, com esta fé eu te peço perdão. Me purifica, Senhor, de toda iniquidade. Me tira agora da prisão do pecado. O pecado não pode mais ter domínio sobre a minha vida, porque quem domina a minha vida é o meu Senhor Jesus. Meu Deus da glória, eu declaro que eu não tenho outro remidor, eu não tenho outro redentor, eu não tenho outro salvador, a não ser o meu Senhor Jesus, que foi levantado da terra e morreu na cruz para me salvar, e ressuscitou no terceiro dia para garantir o cumprimento da sua vontade, a minha salvação, a minha vida eterna. Por isso, meu Pai, eu te peço perdão. Perdoa todos os meus pecados e me dá agora a alegria da minha salvação por Jesus Cristo, o meu único Redentor, o meu eterno Salvador, o meu suficiente remidor, para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.